Caso Lázaro Barbosa teve mais erros que acertos, avaliam especialistas. Nesse vídeo eu mostro os 5 erros graves na mega operação de captura e morte de Lázaro Barbosa, segundo especialistas em segurança pública. Primeiro, morte de Lázaro foi desnecessária. Lázaro precisava ser detido, inclusive neutralizado se fosse preciso, mas não tem como comemorar. Foi um gasto milionário, 20 dias de buscas, e deixem aberto uma lacuna de a quem Lázaro servia. No interior do Brasil, existem vários Lázaros que servem a madeireiros, grileiros e aterrorizam as famílias no campo, destaca Rodrigo Mondego, procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB Rio de Janeiro. Se criou uma narrativa de um serial killer, mas essa não é a denominação correta. Se trata de um jagunço. Este é um termo muito mais apropriado, explica Rodrigo Mondego, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos do Rio de Janeiro. José Vicente da Silva diz que normalmente outras alternativas são possíveis, principalmente com tantos policiais envolvidos. O natural seria negociar uma rendição. Mesmo que ele atirasse, não precisava o revide de imediato, já que os policiais estavam abrigados, avalia. Além disso, ele explica que uma polícia profissional jamais comemoraria uma operação que termina em morte. Não se comemora a morte de ninguém, nem de criminoso. Não fica bem. Quando o policial diz que vai respeitar a vida, é a vida de todo mundo. E a polícia não pode infringir a lei. Segundo, vazamento de informação. O ex-secretário nacional de Segurança Pública José Vicente da Silva também destaca que essa investigação não deveria ter sido divulgada. O secretário ter anunciado essa relação com fazendeiros da região como uma certeza, eu acho que foi uma ação irresponsável, uma preocupação midiática. Terceiro, ação exagerada da polícia. Inicialmente, a polícia de Goiás disse que Lázaro foi acertado por 38 tiros dos 125 disparados. A polícia diz que ele reagiu à prisão e descarregou 2 armas contra as forças de segurança. Imagens mostram que o corpo de Lázaro ficou totalmente perfurado por balas. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal Bom Jesus e a Polícia Técnico-Científica de Goiás confirmou a morte. Para Rodrigo Mondego, não há dúvidas de que a polícia tenha que agir em caso de resistência à prisão. A vida dos policiais não pode ser colocada em risco, porém houve um exagero na ação. Há indícios de execução, são mais de 30 tiros, ou de vilipêndio de cadáver, que é, mesmo depois de morto, ter levado tiro caso ele já estivesse morto quando foi removido. Houve uma transgressão da lei, acrescenta José Vicente da Silva. As imagens que foram divulgadas mostram um corpo com todas as características de que tenha morrido. Mesmo assim, ele foi colocado em uma ambulância. Se ele já estava morto, isso tem que ser investigado, porque foram descumpridas normas legais, destaca. Quarto, falta de perícia no local do crime. Segundo Cássio Tione, as circunstâncias da morte precisam ser apuradas. Esse confronto tem que ser explicado, porque a gente só tem uma versão. Tem que ter exame pericial, provas técnicas. Vai dar muito trabalho. E ninguém está falando que foi solicitado uma perícia. Por quê? Qual a razão disso? Olha a quantidade de tiros, foi quase um suicídio. Porque uma arma no poder máximo pode efetuar 15 disparos sem ser recarregada. Está meio desproporcional, completa. Essa falta de perícia no local onde Lázaro foi atingido é a crítica feita pela vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, OABDF, Cristiane Damasceno. Em entrevista ao Correio, ela destacou que esclarecer as dúvidas que ficam podem ajudar a melhorar o sistema de buscas brasileiro. Estado não pode agir na clandestinidade, destacou. Quinto, o sistema brasileiro falhou. Esta não é a primeira operação policial que resulta em mortes e não em prisões. Este ano, uma operação policial resultou em 27 mortes no Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro. A polícia brasileira é uma das que mais mata e mais morre no mundo. O Brasil também tem a segunda maior população carcerária mundial. Para Rodrigo, o resultado do caso Lázaro demonstra a falha de segurança pública no Brasil em vários aspectos e instituições. Um laudo mostrou que ele tinha problemas de saúde gravíssimo, que não permitia que ele voltasse para o convívio. Ele poderia ficar em um manicômio judiciário, mas colocam ele em liberdade, o que é um erro. Depois ele volta à prisão e consegue fugir, o que demonstra uma falha do sistema prisional. São erros do Estado, elucida. Apesar de Lázaro Barbosa ter se tornado conhecido este mês pelos brasilienses, os rastros de crime cometidos por ele já vinham há muito tempo. Ele já tinha sido condenado e preso por roubo e estupro.
Na Papuda, um laudo psicológico de Lázaro atestou que caso ele voltasse para o convívio social, ele voltaria a cometer crimes. Mesmo assim, ele conseguiu o direito ao semiaberto em 2016, quando ele fugiu do Centro de Progressão Penitenciária, CPP. Em 2018, ele foi recapturado em Águas Lindas e 4 meses depois ele fugiu por um buraco no teto do presídio. Com tudo isso, segundo Rafael Alcadipani, o resultado da operação é uma crônica da falência da segurança pública. Tem uma cadeia que não consegue fazer análise de periculosidade e uma polícia de confronto. Tudo isso mostra que o Brasil precisa organizar seu sistema de segurança, que Lázaro era um perigo para a sociedade e que cometeu crimes horríveis, isso todos nós concordamos, porém é preciso analisar os métodos usados em meio a uma crise de segurança pública, como foi nesse caso. Um só homem deu um prejuízo de mais de 13 milhões.